Divulgação, convidamos o professor Ralph Teixeira, professor da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, doutorado em Harvard, que falará sobre panorama da visão computacional. Alô. Obrigado. Bom, gente, eu estou passando aí uma folhinha. Queria saber se o pessoal lá de trás está recebendo essa folhinha. Eu vou usar aqui e ali para a gente se divertir um pouquinho mais. Chegou aí atrás? Está chegando por aí. Talvez. Deixa comigo. Lazer. Bom, deixa eu falar para vocês o que eu estou pensando em fazer hoje. Normalmente eu procurei fazer uma coisa bem participativa. Eu ainda vou tentar um pouquinho, na medida do possível. Se o pessoal tiver dúvida, quiser me interromper no meio, na medida do possível a gente tenta fazer. Eu vou falar um pouquinho de visão computacional. De fato, quem quiser ter uma ideia do que eu vou falar hoje, está aqui. Eu vou falar um pouquinho o que é visão computacional, que diabos é esse troço, e explicar para vocês por que é difícil, por que a gente que trabalha nessa área merece ganhar bastante dinheiro. Tem alguém aqui do CNPq que julga os processos. A gente merece muito dinheiro, uma área bastante difícil. Vou te dar uma ideia de como é que resolve o problema, que é só uma ideia, está longe de estar resolvido, por isso que ainda tem muito trabalho na área. E no meio do caminho vou mostrar várias ilusões de ótica que são bacaninhas, mesmo que você esqueça assim, o conteúdo exato da palestra, você vai lembrar das ilusões bacanas. Mas eu juro, elas têm conteúdo, elas têm a ver com a palestra. Fica de olho. Bom, primeiro, o que é visão? O que eu quero chamar de visão? Visão é um sentido, visão é você extrair uma representação do mundo real com base em dados visuais. Tá, é uma definição bastante circular, mas a ideia é essa. A ideia é, você está olhando aqui para mim e você está falando, Ralph, palestrante, como que você fez essa dedução? Da onde você, do processo todinho, desde tirar os fótons que estão saindo aqui do meu corpo indo para o seu olho, até você entender que eu sou essa pessoa. Isso tudo é o processo de visão. Não é só a câmera, entende o que eu quero dizer? Não é só a câmera, não é só o seu olho. Tem toda uma parte de cérebro envolvida aí também. Então, a parte de câmera computacional está bem resolvida. John está ali com uma câmera que está registrando essa imagem, vai reproduzir numa tela de TV mais tarde sem problema nenhum. Não é só isso. Eu quero que o computador entenda a imagem também. Eu quero que o computador decifre o que está saindo naquela câmera. Visão é importante. Visão é importante. Dependendo de que autor você lê, vão dizer que visão pode ocupar até 80% do córtex cerebral, tem gente que fala 20%. Aí você imagina, né? O pessoal que é da área de visão computacional põe o número para cima, o pessoal que é de, sei lá, audiologia põe esse número para baixo. Eu estou aqui escolhendo esse número aqui, 50%, que está nesse paper. 50% do seu córtex cerebral é dedicado ao processo de visão. Eu não tenho certeza absoluta se isso é verdade ou não, mas se for verdade, é assustador. Faz sentido o que eu estou falando? Então, estou tentando te convencer que é uma coisa importante para nós humanos. Onde é que eu encaixaria a visão computacional em outras áreas que talvez você conheça? Fiz um diagraminha aqui. Aqui está o mundo real. Do mundo real, você usa a visão para extrair imagens. Esse processo aqui é a visão computacional. Visão, em geral, natural ou computacional. Mas, como eu já falei agora há pouco, é um pouco mais do que isso. Esse pedaço de você transformar a imagem numa descrição do mundo, eu também estou chamando de visão, tanto natural quanto computacional. Encaixei aqui algumas outras áreas para você enxergar. Aqui tem todo um processo de você pegar uma imagem, fazer outra imagem a partir dela. Isso eu chamo de processamento de imagens. Você pega uma imagem cheia de ruído na sua TV, quer dar uma limpada para a imagem ficar mais bacana? Processamento de imagens. Você aumentou o botão de brilho na sua televisão? Está fazendo processamento de imagens. Não confundir visão, como eu estou dizendo aqui, com o processo contrário,
que é, dada uma descrição do mundo real, você criar uma imagem. O pessoal que faz, sei lá, Shrek, está fazendo esse pedaço aqui. Eles têm um modelo e eles criam um filme, uma imagem, um filme. Isso eu estou chamando aqui de computação gráfica. Vai depender um pouquinho de com quem você está falando. Tá? Tem gente que chama de computação gráfica ambos esses processos, visão e isso aqui. Tem gente que chama isso aqui só de rendering. Tem gente que chama de visão computação gráfica, coisa toda. Como eu sou de visão computacional, eu quero destacar um pouquinho que visão é esse processo, daqui para cá. E durante a palestra, eu espero mostrar para vocês que essas duas coisas estão super relacionadas uma com a outra, é bem difícil de separar mesmo, apesar de eu estar tentando nesse primeiro slide. Aqui, quando você já tem a descrição, você entra no que eu chamaria de análise de cenas. Aí já é inteligência artificial. Você já não tem mais necessariamente um dado visual, você já não tem mais necessariamente uma imagem. Você tem objetos, relações, você vai tirar deduções. Eu chamo isso de inteligência artificial. Aí só para completar um triangulinho bonitinho, eu pus aqui um negócio de motores e músicos, que não tem muito a ver, para falar a verdade, não. Mas senão vai ficar aberto, você... Mas assim, a partir da descrição, você muda o mundo, mexendo seus músculos. Bom, tá, whatever. Carrinho, sei lá, robô, para robótica. Aquele pedacinho tem mais a ver com robótica. Engraçado, quando eu falo assim, todo mundo consegue me ouvir? Vocês conseguem atrás me ouvir assim? Então é melhor falar no microfone. Foi mal. Até aqui, alguma dúvida? Ninguém vai perceber. Pode perguntar. Bom, então eu vou tentar explicar para vocês o que eu quero fazer nessa palestra, é falar um pouquinho mais desse negócio de visão, como é que funciona, onde que a gente trabalha, que tipo de trabalho a gente faz, como é que a gente resolve esse problema. Para te convencer de que o problema é difícil, eu vou te mostrar alguns exemplos. Primeiro, visão é um problema inverso e mal posto. Como assim? Olha, dado o modelo do Shrek, é um problema razoavelmente simples você encontrar uma imagem dele, fazer uma imagem dele. O processo que leva de um modelo geométrico até uma imagem é bem entendido, é razoavelmente simples. Você tem, quer dizer, dá trabalho também, mas o pessoal de computação gráfica é muito, muito bom nisso. O problema de visão é o problema contrário da computação gráfica. Ele é mal posto. Em que sentido? É mais ou menos o mesmo sentido de problemas mal postos em matemática. Se você fizer uma pequena variação na imagem, você tem uma imagem na sua frente. Você muda um pouquinho a imagem, a interpretação pode ser muito diferente. Isso é característica de um problema mal posto. Aliás, visão é ambígua. Às vezes eu tenho a mesma imagem com duas interpretações distintas, completamente distintas. Você provavelmente quer ver uns exemplos, né? Tá aí um exemplo. Esse é um exemplo clássico, vocês já devem ter visto em algum lugar. Vocês estão vendo o que nessa imagem? Uma velha, uma moça e uma velha. Pois é. Tá, vocês estão vendo os dois aí? Olha só, tem gente que está vendo aqui dois olhos, aqui e aqui, um nariz e uma boca. Adoro isso. Mas, viu, né? Quem falou tá vendo a velha? Legal, né? Agora a moça. A moça está aqui, ó, olhando para lá. Esse é o olho dela, mas está para trás. Essa é a orelha. Aqui está o queixo e ela deve estar usando alguma espécie de colarzinho. Tá vendo uma mocinha olhando para lá? Todo mundo viu? Ou seja, primeiro, é uma ilusão de ótica que é bacaninha e faz a palestra ficar agitada e legal. Mas tem um ponto, né? O ponto é mostrar para você que visão computacional é um problema difícil porque é ambíguo. É ambíguo. Esse dado aqui produziu duas interpretações distintas. Tá claro? Legal? Ruído piora o problema. No processo de visão você tem muito ruído. Você está olhando para mim, deve ter partículas no ar que fazem um certo ruidinho. Você vê uma imagem de televisão com um chuvisco e isso piora, faz a interpretação ficar mais difícil. Mas ainda assim você consegue interpretar. Não é porque tem um chuvisquinho pequenininho na televisão que você fala assim, agora não estou vendo mais nada. Pô, você consegue fazer isso. Você vê um ruído na televisão, você consegue assim mesmo interpretar a imagem. Como você faz isso?
Pô, a primeira resposta natural das pessoas é assim, pô, não sei, eu faço, é mole. Não, é mole escambau. Escreve um algoritmo aí, como é que você tira o ruído da televisão e entende aquela imagem assim mesmo? É difícil. Eu já estou pensando, como é que eu vou ensinar um computador a fazer isso? É enrolado. Como é que eu vou ensinar um computador a fazer isso? Pô, eu não sei nem como é que eu faço com o meu olho. Então o ruído ainda piora mais o problema. Então a visão humana e natural em geral dos animais é muito, muito esperta. Consegue fazer coisas fantásticas, como olhar aquela figura e tirar duas interpretações delas razoavelmente distintas. Isso é incrível. Você notou que ali naquela figura só tinha um desenho branco e preto, bem ralé, e assim mesmo você conseguiu tirar não só uma, mas duas interpretações. Visão troço esperto pra caramba. Então, emular isso no computador vai ser difícil. Eu vou ter que emular essa esperteza toda da sua visão. Porém, por outro lado, a visão humana, ou animal, visão natural, que eu vou chamar, ela é bastante burra. E aí entram todas aquelas ilusões de ótica. Ela é bastante burra nesse sentido. Você tem ilusões de ótica que a gente classifica em ambiguidades, distorções, paradoxos e ficções. Ambiguidade, típico, tá aí, você já viu. Talvez isso seja uma falha do meu sistema de visão. Afinal de contas, se aquilo ali é uma velha, a minha interpretação como uma moça é péssima. É um erro. Se aquilo ali é uma moça, a minha interpretação como uma mulher velha está errada. Distorções. Essa é uma imagem bacana de distorção. O que você está vendo ali? Entre outras coisas. Uma espiral. Né? Você está vendo uma... Quer dizer, tem um monte de coisinha acontecendo, mas tem uma espiral aqui, não tem? Concorda? Não acreditou? Ah, peraí, eu não acredito. Vou seguir a espiral para mostrar para você, tá? Presta atenção no pontinho vermelho. Ó, a espiral. Ó. É que eu tremo muito, né? Olha a espiral entrando, ó. Entrando, 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 ó. Isso não são espirais. Essas linhas aqui de fora, se você medir ali, compasso e tal, são círculos. Bacana, né? De novo, esse é o tipo de coisa que a gente põe na palestra. Peraí, qual que era o objetivo disso mesmo? Assim, a visão natural cria distorções. Está aqui uma distorção. Você interpretou isso como uma espiral. Não é. Não é. Será que ao criar um sistema computacional de visão, eu quero que ele cometa esse mesmo tipo de erro? Será que foi uma coisa boa você ter achado que aquilo era uma espiral? Poxa, se eu for usar o sistema de visão natural para fazer um computador, será que eu quero que ele erre isso também? Faz sentido o que eu estou falando? Tá? Bom, outros tipos de ilusões bacanas, vocês já devem ter visto essas figuras do Escher, que são os paradoxos, né? Que você olha plano, horizontal, 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 opa, caiu e chegou no mesmo lugar. Como é que pode? Vocês já devem ter visto isso em alguns lugares. São paradoxos. Tá? Coisas que você não pode existir no mundo real, mas localmente essa figura parece fazer sentido. Se você olhar só um pedacinho dela, você interpreta, faz uma interpretação que parece ótima. Globalmente não encaixa. Isso a gente chama de um paradoxo. E tem as ficções também. Aqui está um exemplo de ficção. Eu juro para você que esse branco dessa figura é igualzinho a esse branco dessa figura. Esses brancos não tem diferença nenhuma. No entanto, na cabeça da gente, a gente meio que junta aqui esses pedacinhos, essas duas arestinhas, essas duas. Você faz uma figura que está flutuando acima, né? Está sei lá, um triângulo curvilíneo flutuando acima da figura. Está vendo aqui? Bom, ele não está lá. Eu juro que ele não está lá. Aqui também. E nota que nem é perfeitamente alinhadinho, né? Você faz uma estrelinha aqui curva, ela não está lá. De novo, a pergunta é, será que eu quero que um sistema de visão computacional cometa esse mesmo tipo de erro? Será que isso é bom em algum sentido? Será que isso é ruim? Será que isso tem utilidade? Essa ilusão em particular é útil, tá, pra gente? Eu vou te dizer, é bom que a gente se erre aqui, porque em outros lugares com coisas parecidas a gente acerta e isso faz bem pra gente. Mas eu não tenho tanto tempo para discutir isso. Essas são as ilusões, são os erros da visão. Será que eu quero que o visão computacional, o computador erre desse jeito? Não sei. Então, essas primeiras figuras foram para te convencer do seguinte. A visão é um troço difícil, a visão erra pra caramba, a visão natural. Na hora de fazer visão computacional, eu quero que um computador faça o que seu olho e cérebro fazem, e eu não sei direito como começar. Uma das ideias é tentar imitar o sistema de visão natural. Bom, se a gente imitar muito bem, a gente ainda vai ter esses erros. Mas tá bom, se eu conseguir imitar o sistema de visão natural, já era bom.
Mas como é que a visão natural funciona? A gente não sabe direito. Eu vou te dar um modelinho para visão natural, que é o que o pessoal de visão computacional mais ou menos está tentando seguir. Mas ninguém sabe se isso realmente vai dar certo no final das contas. Até aqui, dúvidas? Aliás, antes das dúvidas, eu tenho que fazer um disclaimer aqui, tá? Eu não sou especialista disso não, tá? Eu sou um aluno, assisti uns 2, 3 cursos dessa área, li uns 3, 4 coisas dessa área, juntei tudo e fiz uma apresentação. Eu trabalho em visão computacional, sim, mas em uma parte muito mais específica do que eu estou falando aqui agora. Então, existe uma chance pequena de eu estar falando besteira, e se você me fizer uma pergunta, eu provavelmente vou falar não sei, e vou distorcer a sua pergunta para encaixar com algo que eu sei. Você me perdoe se isso acontecer. Isso dito, perguntas? Ninguém? Obrigado. Muito bom. Antes de eu entrar no modelo de visão natural, só para você entender um pouquinho melhor o que eu quero dizer com visão computacional, nessa folhinha que você recebeu, a primeira página tem o que seria uma imagem para um computador. Uma imagem para o computador é um bando de numerozinhos, uma função de 2 variáveis, se você quiser, uma função real com 2 variáveis. Esses numerozinhos aqui significam níveis de preto. Então, 00 seria bem preto e 99 é bem branco. Tá? E, claro, os intermediários são níveis de cinza. Isso é uma típica imagem em nível de cinza no computador. O que eu gostaria é que um computador catasse esse bando de números e sacasse o que é essa imagem. Você consegue sacar o que é essa imagem? Quem falou? Oi, o que é? Um urso? Não. Bom chute? Não. Um saci? Não. Foi isso que eu ouvi? Oi? Um tigre? Não. É um olho? Quem disse um olho? Você disse um olho? Não, sério? De onde você tirou isso? É o nome da imagem embaixo, está escrito AI64. Você viu o olho mesmo? Você viu mesmo? Você viu mesmo? Ah, ele viu mesmo, ele não roubou não, o Gugu roubou. Isso aqui é um olho. Se você pintar, quem trouxe um lápis, pinta de bem preto o que é perto de 0, não pinta o que é perto de 99, e você vai ver um olho. É difícil, mas dá para ver algumas coisinhas. Aquele centro ali cheio de zeros vai ser a pupila desse cara. Tá? Em cima tem uns 30 e 40 que formam uma sobrancelha, tá vendo? Se você pintar direitinho, vai aparecer um olho. Mas é bem difícil esse problema. Eu estou bastante surpreso, parabéns. É bem difícil de enxergar isso só com esses numerozinhos. É esse o problema de visão computacional. Interpretar um troço desse é complicado. Bom, então, visão computacional. Não sei como é que eu vou resolver. Vou tentar entender um bocado tudo que eu puder de visão natural e tentar copiar isso no computador. Vamos ver o que a gente sabe de visão natural? Eu vou te contar agora o que eu sei de visão natural, que não é tanta coisa assim não. Para visão natural, esse cara aqui, esse tal de David Marr, criou, acho que foi no final dos anos 60. No final dos anos 60, eu acho que ele criou esse modelo. Que é um modelo para visão natural. Eu vou botar tudo de uma vez só. Essa é a parte mais chata da palestra, tá? Se você quiser, sei lá, dar uma volta assim, voltar aqui 5 minutos. Ups. Socorro. Para. Exagerei. Não, que eu apertei muitas vezes. Eu apertei page down 10 vezes seguidas, aí apareceu tudo uma vez. Aí. Obrigado. Olha, isso aqui, eu vou tentar descrever isso rapidamente, porque até a gente quer fazer uma palestra só de 1 hora, né? Mas, basicamente, o que o David Marr propôs é esse modelinho. Luz entra no seu olho. Fótons. Então, o primeiro processo seria de conversão fotônica. O seu olho vai transformar esses fótons em algo que eu vou chamar de uma imagem... Perdão, na visão natural não é imagem digital, eu errei. Seria sinais nos seus neurônios, tá? Sinais elétricos. Numa câmera, para visão computacional, seria uma câmera que vai transformar essa luz em imagem digital. Esse processo é bem entendido, é bem claro. A gente tem câmeras digitais que fazem esse trabalho muito bem. Essa parte é fácil. Segundo, transformar essa imagem, ou os sinais elétricos nos seus neurônios,
transformar isso no que eu vou chamar de um esboço primitivo. E como assim? Você vai fazer um processamento de baixo nível. Você vai, na primeira fase, detectar as arestas. Quando você olha aqui para mim, uma das primeiras coisas que seu olho faz é tirar essas arestas aqui desse objeto e achar onde é que elas estão. Qualquer coisa, qualquer objeto que você olha, a primeira coisa que você faz é tirar as arestas. Você olha ali para o quadro, você tira as arestas. É o primeiro trabalho. Fazer um cartoon, por assim dizer, da imagem. Isso está logo pertinho do seu olho, na saída do seu olho, isso já é feito. O que sai daqui, então, é basicamente um cartoon. Um cartoon filtrado, quer dizer, você elimina uns ruidinhos, você já faz um primeiro agrupamento, que eu não vou explicar direito, e já acha umas arestas. Isso cria um esboço primitivo. Pensa num cartoon que não está muito longe, não. Está um desenho. O segundo processo é, desse cartoon, você começar a extrair as formas. Você passar de uma bolha, para uma figura levemente humana. Entendeu? É isso. Para isso, você vai usar várias dicas que vão ter no seu ambiente. Dica de movimento. No momento que eu me mexo, fica mais fácil você detectar essa figura e saber que é uma figura com uma forma ligeiramente humana. Estéreo é uma coisa que ajuda, porque você usa os seus dois olhos, você usa dicas de profundidade para saber que isso aqui é uma figura humana. Dicas de sombreamento. No momento que você vê essa bolha luminosa aqui na minha testa, isso aqui te ajuda a detectar que isso aqui é uma testa e te ajuda a detectar que isso aqui é uma cabeça. Tá? Isso que eu chamo de sombreamento. E textura. Textura. Por incrível que pareça, deixa eu ver onde é que eu acho textura aqui. Na madeira aqui, o fato de aqui ter uma textura que você vê com mais detalhe e aqui a textura você vê com menos detalhe, mais borrada, faz você identificar que isso está mais longe do que aquilo. Eu vou mostrar algumas figurinhas que ilustram isso um pouquinho melhor. Mas essas são as dicas que você começa a sair daquele cartoon, um cartoon bidimensional, e você começa a ter uma ideia de profundidade. Eu vou chamar isso de um esboço 2,5 dimensional. Não tem nada a ver com fractais. É só para dizer que ainda é dimensional, mas já tem alguma ideia do que está na frente de quê, já tem alguma ideia de profundidade. Depois, mas note, nesse momento você ainda não falou Ralph. Você tem uma imagem mais ou menos humana, que tem um apêndice aqui saindo para esse lado, que você ainda não chamou de braço. Com 5 apêndices você ainda não chamou de dedos. Entendeu? Você tem pseudópodos, por assim dizer, nesse esboço 2,5D. Você não identificou ainda o que eles são. Agora é que você vai fazer um parsing, onde você vai pegar essa figura mais ou menos tridimensional e vai transformar num modelinho. Pensa num wireframe. Para quem faz computação gráfica, você vai transformar isso aqui num wireframe. Você vai transformar em cilindro com cilindro saindo com 5 cilindrinhos. E agora tridimensional. Você faz isso na sua cabeça. Você agora tem um modelo tridimensional na sua cabeça. Esse modelo tridimensional está aqui. Essa parte de formação de objetos, sair desse cartoon, dessas dicas de profundidade e formar de fato um modelo tridimensional com cilindros, paralelepípedos, essa parte é quase já inteligência artificial. É alto nível de visão. Mas o que eu quero te convencer é o seguinte, que apesar de ser alto nível, quase inteligência artificial, ainda é inconsciente. E eu vou tentar te convencer disso daqui a pouco. Não é consciente. Você não está pensando para descobrir que isso aqui é uma pessoa na sua frente. Tá? Eu vou tentar te convencer de algumas dessas coisas mais tarde, na medida que eu tiver tempo. Depois do modelo 3D, aí sim, aqui já é praticamente inteligência artificial. Você vai pegar o seu modelo e vai comparar com protótipos. Você vai comparar esse modelo, esse paralelepípedo, que agora já virou um paralelepípedo tridimensional dentro da sua cabeça, e vai chamar mesa. Só agora que você vai fazer isso. Comparando com protótipos, com mesas que você já viu no passado, conhecimento que você já teve no passado. Acho que dá para ter... Não sei se deu para entender essa coisa toda. Quanto mais para cima você for, mais, aspas, inteligente é o processo. E por isso mais complicado. Mas mesmo alguns processos aqui de baixo não são bem entendidos. Esse é o slide mais difícil. Eu queria pegar perguntas, então, se alguma coisa que eu falei ficou rápido demais ou não ficou claro. Vai fundo. Dúvida, gente? Falando sério. Dúvida, manda. Tá, seu nome é? Daisy.
que a Deise está dizendo ali atrás, não sei se todo mundo ouviu, é que muito dos desenhistas, o pessoal faz exatamente desse jeito. Começa com desenho bidimensional, o desenho bidimensional já é uma primeira aproximação, depois você põe o sombreamento para dar aquela tridimensionalidade, depois você vai criar os objetos, e depois é que você vai botar no computador para fazer o Shrek, talvez, eu realmente não tenho certeza, é isso? Começa primeiro com as arestas, faz aquela cabeça, as orelhas do Mickey, depois você vai interpretando. Mais ou menos é. Mais ou menos é. É uma maneira de você estruturar, né, como é que você gera o modelo 3D. Só que o pessoal que faz Disney para mais ou menos aqui, né? Porque eles não precisam criar um modelo 3D para o Mickey, né? Tá, não. Se veio daí, não sei. Juro que eu não sei. Tá aí. Não sei. Esse modelo vem de observações, como algumas que eu vou mostrar nos próximos 20, 30 minutos. Tá? Esse modelo vem de observações sobre como funcionam os caminhos neurológicos mesmo do seu cérebro. E um bando de chute. Um bando de chute. Isso aqui é um modelo altamente controverso. Tá? Eu vou tentar mostrar algumas coisas, de onde que veio a ideia desse modelo. Vou tentar mostrar nos próximos 20 minutos. Oi. Pois é, eu estou tentando te enrolar e te dizer que desse jeito ficou bem mais fácil. Porque se for isso aqui mesmo, a gente pode criar comitês, né? Ó, esse comitê vai cuidar só de processamento de baixo nível. Esse cara vai trabalhar só visão computacional, só isso aqui. Ele tem que gerar um esboço primitivo, mas você pode botar 30 pessoas para fazer só isso. Depois sai desse neurônio e vai para esse. Ou sai desse módulo computacional e vai para esse. Então a gente pode pegar um pessoal para trabalhar só nisso. Aí você faz uma linha de produção, né? Um pipeline. Isso aqui dá muita esperança de resolver o problema de visão computacional. Marcelo me pergunta, Ralf, será que é assim mesmo? Sai daqui, acabou esse trabalho aqui desses caras, vai para cá, acabou o trabalho desses caras, vai para cá? Boa pergunta. Ótima pergunta. Muito boa a sua pergunta. Para responder a sua pergunta, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma análise interessante. Eu queria que todo mundo pegasse essa folha aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, que tem uma cruz várias cruzes do lado esquerdo e umas bolotas do lado direito. Isso aqui é um experimento que vai, no final, responder a pergunta do Marcelo. Vamos chamar isso de encontrando o seu ponto cego. Já ouviu falar de que o seu olho tem um ponto cego? Não? Deixa eu tentar explicar do que se trata o ponto cego. Isso aqui é um modelinho do seu olho. A luz entra aqui e vai ser projetada aqui atrás na sua retina. Tá? Então a luz entra aqui, aqui tem um sensorzinho na sua retina, que vai ficar excitado quando bate luz nele, e aí ele vai mandar sinais elétricos lá para trás para o seu cérebro. Calha de que todos esses sensorizinhos que tem por aqui, os fios que saem daqui, os neurônios que saem daqui, eles todos se agrupam nesse ponto, e daqui é que eles vão para o seu cérebro. Entendeu? Então imagina aqui que tem aqui vários sensores e os fios todos eles saem por esse canalzinho. Tá? Só que tem uma coisa curiosíssima. Aqui, os fios são tantos aqui, que aqui não tem sensor. Não tem nenhum sensorzinho aqui para entender a luz que está chegando. Então a luz que está chegando nessa direção não bate em sensor nenhum. Está claro o que eu estou falando? A luz que entra por aqui, você não vê. Porque não é sentida pelo seu olho. No lugar onde devia ter um sensor, tem um bando de fio. Ué, mas tá de sacanagem, né? Pô, você está dizendo que eu fechei aqui um olho, tem um ponto dessa sala que eu não estou vendo? Tem um ponto dessa sala que você não está vendo. Não, mas cadê ele? Bom, então esse experimento... Não, mas sério, fecha o olho esquerdo, olha para mim com o olho direito. Qual é o ponto da sala que você não está vendo? Tem algum ponto, sei lá, negro, marrom, branco nessa sala que você não está vendo? Você não está vendo, né? Quer dizer, você não está percebendo a presença do ponto cego, correto? Esse experimento é para te ajudar a achar esse ponto cego. Faz assim, fecha o olho esquerdo e com o olho direito olha para a cruz, mas tem que olhar fixamente para a cruz. Tá? A de cima, vamos começar com a de cima. Olha fixamente com o olho direito para a cruz de cima. Aí afasta o papel, tem que ficar bem no horizontal, Afasta e aproxima, em algum momento, que é mais ou menos essa distância, o pontinho preto vai sumir. Você continua olhando para a cruz, tá? Não pode olhar para o lado não, olha para a cruz. Em algum momento,
o ponto preto vai sumir. Sumiu? Sumiu? Não é muito longe, não. Você tem que deixar bem na horizontal, põe bem na sua frente, tem que ser bem na sua frente. Essa distância aqui não é muito diferente de pessoa para pessoa, então tem que ser mais ou menos essa distância aqui, Tá? Olha para a cruz, com o olho direito, importante o olho direito aberto, o seu olho direito. Virou zona. Sumiu? 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 Pessoal que já terminou o nosso exercício, pode brincar com os outros. Porque a próxima pergunta bacana é: quão grande é esse ponto cego? Experimenta os outros, vai na segunda linha, vê se você consegue fazer a outra bolha sumir. Sumiu. Fecha o olho esquerdo, com o olho direito olha para a cruz. Mas não pode deixar de olhar para a cruz. Aí vai afastando o papel ou aproximando, tem uma certa distância que esse troço vai sumir. Mas você não pode olhar para a direita, você tem que se concentrar e olhar só para a cruz. É meio braço, mais ou menos. Vai devagarinho. Tá, eu consegui uma porcentagem razoável de sucesso? Sumiu aí para um bando de gente? Sim. Tá, bola para frente. Então tem um ponto cego. Esse experimento é bacaninha, mas algumas pessoas vão mais longe e se perguntam: tudo bem, o bolha preta sumiu, mas o que ficou no lugar dela? Branco. Branco, né? Por que branco? Por que não, assim, um vazio existencial? Não, sério, branco, o que branco tem de especial? Faz sentido o que eu estou falando? Então experimenta logo a última, vai, para a gente ganhar tempo. Vai na última, faz o experimento e me diz o que vai aparecer no lugar da bolha preta. Oi? Só some a bola preta, mas o que ficou no lugar? Um achurado. Tem que fechar o olho esquerdo, fica só com o olho direito. Deixa no horizontal. Essa distância aqui. Só um achurado, não foi? Me dá uma confirmação assim, um apoio moral. Mais gente descobriu isso? Foi? Legal. Mas vem cá, isso não é assustador porque não tem achurado aí não. Naquela bolha preta, esse achurado não existe. Você inventou esse achurado no seu cérebro, não é? Isso é muito assustador. Sabe o que está acontecendo? O seu cérebro compensa pelo ponto cego, inventando alguma coisa, e eu falo explicitamente, inventando alguma coisa para botar no lugar. Inventando, porque esse achurado, eu repito, não está aqui. Então quando você fechou um olho e olhou para mim, tem algum ponto da sala que você não está vendo? O seu cérebro inventou alguma coisa e botou lá. O seu cérebro fez, e aí entra o que eu estava falando antes, o seu cérebro fez um pouquinho de computação gráfica. Fez um pouquinho de Shrek lá, adivinhou o que deve estar naquele lugar, inventou um troço e botou. Isso é assustador, meu amigo. Isso quer dizer o seguinte: se por acaso o motociclista no espelhinho retrovisor ficar do tamanho do seu ponto cego, ele vai virar estrada. Não, entendeu o que eu estou falando? Você vai inventar a estrada para botar lá naquele lugar. Se ele for pequeno o suficiente, se você estiver dirigindo com o olho fechado, é verdade. Tá? Cada olho seu tem um ponto cego. Uma outra coisa que ajuda é quando você tem os dois olhos abertos, o ponto cego de um olho não é igualzinho o mesmo lugar que o ponto cego do outro. Então um olho ajuda a compensar um pouquinho o outro. Mas com o olho só você ainda não está consciente do ponto cego. Por quê? Porque o meu cérebro acaba de inventar a Daisy naquele lugar. Inventou, botou ali. Bom, isso é uma coisa muito esquisita, né? Isso significa, entre outras coisas, o seguinte. Bom, deixa eu botar mais um par de exemplos. Você consegue enxergar isso aí? O que é isso? Eu vou dar algumas opções.
A letra era para ser NDA, eu errei, ficou aliás, o Word tem aquela autocorreção, trocou para DNA, eu achei que ficou bom DNA. Tá, alguém está vendo essa figura e identificando o que ela realmente é? Alguém quer dar um chute? Está valendo. 2 rostos, tá. Peraí, você está falando, um rosto aqui assim, e o outro aqui? Aqui? Mas é uma coisa meio assim, sei lá, Salvador Dalí. Ah, o que você enxergou? Um normal de cabeça para baixo. Tá quase mesmo, tá? O fato é que isso aqui é uma figura que, mesmo que você tenha enxergado, você vai concordar que está meio esquisito. Tem coisa na sua interpretação, isso deve estar sobrando, isso deve estar sobrando, né? Eu vou virar a figura, você falou que é de cabeça para baixo, eu vou exatamente girar ela de cabeça para baixo e vai bater quase com o que você viu. Mas para ser exato, é um rosto só. Você viu bem um pedaço dele. Mas é um rosto só. Tá? Isso é uma ilusão de ótica, bacaninha, todo mundo lembra? Qual é o ponto disso? Por que você consegue ver esse rosto tão bem e esse tão mal? Mas o que tem a ver estar de cabeça para baixo? Por que estar de cabeça para baixo é diferente da cabeça para cima? Oi? Você está acostumado a ver as pessoas de cabeça para cima. Você está acostumado a ver as pessoas nessa orientação. Né? Mas olha só, é isso mesmo. Matou, claro. É só isso. Mas olha só que coisa esquisita. A própria interpretação das arestas, que eu falei lá naquele outro esqueminha, que era uma das primeiras coisas que você acha, as arestas mesmo agora ficam interpretadas um pouquinho diferente. Ou seja, aquele processamento que eu falei que era um dos primeiros processamentos que o seu cérebro fazia, é afetado por um conhecimento que eu chamo de conhecimento de alto nível, um conhecimento de costume, que não é uma coisa que está lá hardwired no seu olho. Então, de alguma forma, uma coisa que vem da sua experiência do dia a dia está influenciando naquelas primeiras fases daquele esqueminha de detecção. Opa, isso é mal. O último exemplo, só para você não achar que é só com rostos, é essa figurinha aqui. É igualzinho esse exemplo que está aí no quadro. Essa figurinha aqui é de lado, tá? É de lado, põe de lado. O que você está vendo? Um X de esferas. Eu te pergunto, desculpa, é de lado? É assim. É assim. Agora eu te pergunto, o X está saindo do papel ou o X está entrando no papel? Tem um X de bolas no meio, não tem? Tem umas 9 bolas que estão no meio, assim, diferente das outras. Essas 9 bolas que formam um X, estão saindo ou estão entrando? Entrando. Saindo. Entrando. Faz o seguinte, vira. E agora? Vira. Agora vira. E agora? Agora está saindo. Agora está entrando. Cuidado. Então o que está acontecendo aqui? A sua interpretação dessa imagem está dependendo de uma coisa muito curiosa. A gente está acostumado a ver iluminação vindo de cima. Então, quando você põe numa das duas orientações, como você acha que a luz vem de cima, você acha que as partes mais claras são ou do topo da esfera ou do final da esfera. Entendeu o que eu estou falando? Isso depende de você achar que a iluminação está vindo de cima. Então, o brilho, você olha para a minha testa, esse brilho aqui, para você é uma testa que está saindo aqui da figura. Se tivesse ao contrário, com um brilho embaixo, você ia achar que é uma coisa que está entrando, e esse brilho aqui embaixo está refletindo a luz que vem de cima. Então, a interpretação dessas esferas podia ser uma, podia ser outra. E você só escolheu a que você escolheu porque você acha que luz vem de cima. É parte do problema aqui também. Você acha que luz vem de cima, então isso aqui deve ser uma testa. E a luz está refletindo aqui na testa. Você não acha que isso aqui é uma coisa entrando com a luz refletindo? Não. Isso tudo para te dizer que alguns conhecimentos que eu chamo de alto nível, coisas que vêm da sua experiência, que não estão necessariamente
codificadas no hardware do seu olho, influenciam coisas de baixo nível. Tem mais um aqui. Essa figura serve uma dupla função. A primeira é mostrar um livro de onde eu tirei várias das figuras dessa palestra, dado crédito aqui para o Naula. E mostrar essa figura, que é mais um exemplo disso. Você está vendo alguma coisa aqui? Está vendo um cachorro aqui? Parece um dálmata até. Tá? Mas, de novo, você só viu esse dálmata porque você já viu o cachorro alguma vez na sua vida e você conseguiu juntar essas bolhas pretas e brancas para fazer um cachorro. Isso depende demais de você já ter visto cachorro, que é um conhecimento de alto nível. Conhecimento bem longe do olho no seu cérebro. Então, essas evidências indicam que, como o Marcelo me perguntou agora há pouco, que não é direitinho uma linha de produção. Tem conhecimentos aqui em cima que vão afetar a sua interpretação aqui embaixo. Eu vi o dálmata e agora eu começo a ver arestas em lugares que eu não via antes. Então esse esqueminha não é tão simples assim, porque também tem feedback. Isso faz o problema de visão ser mais complicado. Talvez eu não consiga fazer a interpretação aqui, então eu tenho que esperar alguma informação de lá voltar. E é claro, as conexões são bem mais doidas, você já viu esse slide antes, as conexões vão de onde você quiser para onde você quiser, é uma doideira isso. A gente sabe que existem regiões no cérebro fazendo cada uma dessas coisas. Mas há conexões indo de uma região do cérebro para outra e voltando também. Então o problema é difícil pra caramba. Então, visão é difícil. Até aqui tudo bem? Então, visão. Tem esse modelo deve resolver o problema, mas não é tão simples assim. Não é uma linhazinha de produção, vai e volta um bocado. Tinha uma pergunta, diga. Olha, você está me dizendo que a parte da interpretação tem um pouco de sentimento. Eu estou até tentando isolar um pouquinho essa parte, porque tudo que eu estou falando aqui está praticamente ainda no inconsciente. Eu estou falando de coisas aqui que se você... Sei lá, se você prendesse uma criança dentro de uma sala sem interação social nenhuma com ninguém, ela ainda faria esse processo que eu mostrei. Você tem razão, também tem uma parte, né? Você vê uma cara assim... E você associa com tristeza, de dar um sentimento ruim, e tem um feedback nesse sentido também. Você tem razão, isso existe, mas mesmo além disso, já tem esses efeitos que eu estou falando. Você tem razão. Tem feedback também nesse sentido, feedback, por assim dizer, emocional. Mas é a nível celular também. A gente tem células no nosso cérebro que elas só respondem quando você vê uma face humana, e só isso. Então, você tem um neurônio dedicado à face humana. Macacos têm células lá que, eu não sei se é por treinamento, ou se já foi assim desde que o bichinho nasceu, isso eu não sei dizer. Mas que estão treinadas e disparam loucamente quando vê a face de outro macaco. Essas coisas tem, tá? Até antes do desenvolvimento emocional. Apesar de que você tem razão e tem um pouco disso também. Agora, você pode me perguntar o seguinte, né? Por que as pessoas escolheram essas coisas? Por que as pessoas acham que a aresta é importante, movimento é importante? Eu vou te dar uma indicação de como é que as pessoas acham algumas dessas coisas, não tem tempo para fazer tudo, tá? Então, por exemplo, eu vou falar um pouquinho... Aresta não, eu vou pular a aresta. Ups, de novo, fiz aquilo. Por que escolheram sombreamento como uma coisa essencial? Por causa disso, porque algumas figuras, a única diferença entre essas duas figuras é o sombreamento. E isso permite você fazer uma figura tridimensional daqui e daqui não. Então, o sombreamento deve ser importante em algum nível baixo. Porque, às vezes, sombreamento sozinho resolve o problema. Faz sentido o que eu estou falando? Por isso que a gente acha que o sombreamento tem que entrar nessa cadeia em algum lugar razoavelmente baixo, logo nos primórdios. Porque, às vezes, é ele que vai resolver isso. Faz sentido o que eu estou falando? Ups. O que aconteceu? Socorro. E aí você vê, por exemplo, aqui é uma figura que tem tanto arestas como sombreamento. As arestas e o sombreamento juntos fizeram essa figura tridimensional que você está vendo aqui. Essa figura ajuda a gente a tentar adivinhar que a aresta deve ser mais importante que o sombreamento. Como assim? Se você olhar bem, o sombreamento dessa figura é idêntico ao sombreamento dessa. Esse branco é igualzinho a esse preto é igualzinho a esse cinza é igualzinho a esse. No entanto, você interpretou isso completamente diferente disso.
e a única coisa que mudou sua interpretação foi essa aresta. A gente chama isso de aresta, talvez não seja o melhor nome. Essa aresta determinou essa forma para isso e aquela forma para aquilo. Porque o sombreamento é idêntico. Tá? Então por isso que a gente acha que a aresta deve entrar antes na cadeia, deve ter prioridade. E é esse tipo de raciocínio que o Mar fez para determinar esse modelinho. Está aqui um exemplo de textura. Pô, textura, Ralf, você está me dizendo que a gente usa textura para determinar o que você está vendo? Não é uma coisa que vem depois, não? Não é assim, eu determinei que é um carpete agora que eu vou perceber a textura dele? Não. Você usa a textura para ver uma forma tridimensional. É o formato dessas bolinhas que está te fazendo você enxergar aqui uma coisa tridimensional. E não tem mais nada nessa figura, só a textura das bolinhas. Faz sentido? Textura deve ser importante. Às vezes ela sozinha determina um formato tridimensional. Estéreo, eu não vou falar muito aqui, mas estéreo ajuda um bocado. A diferença de como isso aqui entra no seu olho esquerdo e como isso entra no seu olho direito ajuda muito a você determinar quão profundo o ponto está. Pontos que estão perto do seu nariz projetam nos seus olhos, lá atrás, em lugares bastante distintos. O ângulo é grande. Pontos que estão lá longe entram no seu olho quase com o mesmo ângulo. E isso é uma dica que você usa para determinar quão profundas as coisas estão. Mas também não é a única. Muita gente acha que é só estéreo. Não. Estéreo tem sombreamento. Você viu agora há pouco, ali não tinha estéreo, você enxergou assim mesmo. Você pega uma foto, não tem estéreo, mas você ainda enxerga as coisas tridimensionais. Então tem várias coisas ajudando. Estéreo é apenas uma delas. Movimento também é uma coisa que a gente acha que tem que entrar bem baixo lá na linha de produção. Ah, você está de sacanagem, Ralf, não é assim. Afinal de contas, pensa bem, Ralf, pô. Como é que deve funcionar esse negócio? Você vê um objeto. Passa um tempinho, o objeto está em outro lugar. Aí você deduz que o objeto se mexeu. Não é assim. Ah, não, peraí, Ralf, não é assim? Viu mão aqui, viu mão ali, então a mão se mexeu. É uma coisa consciente, eu estou fazendo com a minha inteligência. Não é assim. Eu vou tentar demonstrar para você que movimento é uma coisa detectada num canto lá do seu cérebro e é bastante inconsciente. Há certas células no seu cérebro que disparam loucamente quando elas veem em movimento. E você não tem nada a ver com isso. Vamos fazer essa experiência. Movimento é inconsciente, está fora do seu controle. É isso que eu quero te mostrar. Tá. Eu não sei se isso vai funcionar direito, porque essa tela está bem longe de vocês, mas a gente vai tentar assim mesmo. O que você tem que fazer, a sua missão, é olhar para aquela espiral bem para o centro dela e não tirar os olhos do centro dela. Você vai precisar fazer isso por uns 20 segundos. Então pisca agora um pouquinho, que eu vou começar uma animaçãozinha que você vai assistir. Todo mundo pronto? Fala assim, tô. Fica olhando. Olha bem pro centro, não tira o olho do centro. 10. Calma, já vai parar. Falta 5 segundos só, você aguenta. O que foi que você viu? Vai crescendo, né? Ele cresce. Bom, se você conseguiu olhar para esse troço por 20 segundos, no final você deve ter visto uma cara sorridente crescendo, não foi? Deixa eu te explicar por que isso acontece. A explicação não é óbvia ainda, é um pouco controversa, mas a ideia é a seguinte. Bom, vamos ver se consigo explicar isso. De uma certa maneira, você tem células, neurônios aí, olhando para cada ponto desse quadro nesse momento, tá? Mas mais do que células olhando para cada ponto nesse quadro, você tem uma célula em algum lugar do seu corpo olhando para esse ponto. Aliás, não, minto.
Você tem umas 65, eu estou chutando o número, tem um bando de célula olhando para esse ponto. E cada célula tem uma função. Então, por exemplo, tem uma dessas milhares, espero que mais, muitos neurônios no seu cérebro, olhando para esse ponto, e a única função desse neurônio é dizer se há algum movimento nesse ponto para esse lado. Tem um neurônio que só faz isso. Quando tem nesse ponto movimento nessa direção, ele dispara loucamente. Pip, 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 pip. Tá? Quando tem movimento nesse ponto, nessa direção, é um outro neurônio que vai piscar loucamente. Então, por isso que o seu córtex visual tem tanto neurônio. Porque para cada direção, e não tem só 8 não, tem um neurônio, e isso nesse ponto aqui. Quando você tem uma imagem que nem aquela que eu te mostrei, com aquela espiral, o que estava acontecendo era um movimento para dentro, não era isso? Então, esse neurônio amarelo pisca bastante. Os outros neurônios, esse neurônio, por exemplo, ele não está excitado. Mas veja bem, quando o neurônio não está excitado, não é que ele fica paradinho, não. Tá? Todos os neurônios do seu cérebro o tempo todo tem um certo ritmo, onde eles vão piscando. Vão fazer assim, tam, 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 tam. Então, esse aqui está piscando naquele ritmo normal que você pisca quando você não está olhando para nada. Esse está piscando loucamente. Esse aqui também pisca um bocado, tá? E esse aqui também pisca um bocado, porque o movimento não está bem nessa direção, está nessa, mas parece que está nesse sentido. Alguma outra célula maior lá no seu cérebro, mais mãe, zona, vai juntar essas informações e dizer, nesse ponto há movimento para cá. Ele junta isso tudo. Até aqui, faz sentido? Agora, quando você olha para uma coisa por muito tempo, os neurônios, não é bem que eles cansam, mas o efeito é quase o mesmo. Eles acostumam. Então, esse neurônio que estava piscando loucamente, você olhou por 20 segundos, isso não é mais novidade nenhuma. Isso não é mais, não tem mais graça. Então, ele continua piscando, não é que de repente as coisas pararam, mas ele não está mais tão animado assim. Tá? Está mais animado que esse. Tá certo? Aí quando eu tiro a imagem, o estímulo desaparece, esse neurônio que estava animado, mas nem tanto, agora é que ele desanima pra caramba. Esse neurônio continua na dele, naquele ritmo lento. Mas esse aqui está tão desanimado e agora não tem estímulo que ele está mais lento que o normal. Resultado, esse ganha desse, você enxerga o movimento para o outro lado. Por isso que cresceu. Você imagina isso acontecendo em cada ponto e por isso que cresceu. Não sei se eu gostei. Ficou clara essa explicação? Legal? Quando eu faço a experiência, normalmente as pessoas falam assim, você roubou, aquilo não era uma face parada, aquilo era de fato um filminho de uma face crescendo. Aí eu sou obrigado a demonstrar para você que não é assim. Quem leu a descrição da minha palestra sabe o que eu vou fazer agora. Vamos fazer de novo? Quer fazer de novo? A gente vai fazer de novo, você olha para lá por 20 segundos e depois olha para a minha cara e vê o que acontece. Acho que funcionou, né? Vocês que estão em casa não vão conseguir enxergar isso. Bom, alguém tem alguma dúvida? Alguém acha que eu realmente fiz assim? Então, esse é um efeito visual. É um efeito inconsciente. Você não controlou, você errou de fato. Você achou que minha cabeça estava explodindo, mas não estava, eu juro. Isso mostra que essa parte de detecção de movimento, esses neurônios aqui, estão além da sua capacidade de raciocínio e estão no nível razoavelmente baixo do seu processo visual. Então, se a gente for fazer um sistema que capture o que a visão natural faz, provavelmente a gente vai ter que fazer algumas coisas com movimento no nível baixo. A gente não pode deduzir movimento a partir da interpretação. Movimento ajuda você a interpretar o que está acontecendo à sua volta. Mais ou menos encaixou isso? Bom,
Quem quiser, vou tirar. Até a sua última chance. Conclusão. Visão é difícil. E eu repito, se tiver alguém aqui do CNPq, dá dinheiro pra gente, porque é difícil pra caramba. Número 2. Há ilusões, há falhas. As ilusões e falhas, por um lado, mostram como a visão natural erra, mas, engraçado, elas dão uma dica de como funciona, você reparou? Né? O fato de você ter esse erro, ilusão visual com movimento, dá uma dica de que movimento é uma coisa inconsciente que está nos primeiros níveis lá do seu cérebro. Isso é bacana. Então, as ilusões dão até dicas de como é que as coisas estão funcionando. Esperança para a visão computacional. Esse modelo que eu mostrei para vocês é um bom caminho, mas ainda, pelo menos ajudou a gente a organizar um pouco, porque antes atacar o problema era impossível. Agora eu tenho pelo menos uns módulos. Vou ter gente trabalhando só com textura, só com movimento, pelo menos a gente pode começar a discutir o problema. Cada caixinha daquele modelo de mar é uma área ativa de visão computacional. Então tem gente trabalhando só com forma a partir de textura. É uma sub-área. Detecção tridimensional a partir de movimento, é outra área. Cor, eu não falei aqui, detecção a partir de cor, é outra área. Eu estou trabalhando numa área que tem a ver com pegar uma forma e começar a fazer a tradução daquele desenho cartoon numa bolha com apêndices. Mas cada pedacinho daquilo é uma sub-área de visão computacional. Isso te dá uma ideia geral do que é visão computacional, do que a gente trabalha. Claro, eu não entrei em nada muito específico. Se alguém tiver dúvidas depois da palestra, eu fico aqui, serei felicíssimo em divulgar. Os créditos que eu tinha que dar, eu dei o crédito para o livro do Naua, eu esqueci de dar o crédito para o site desses caras aqui. Essa animação vem de um site desse pessoal aqui de Western Ontario, muito legal, eles não sabem que eu estou usando isso. Mas vai lá, que é bastante bacana, e tem muito mais. Isso aqui de fato é um site sobre sentidos em geral. Tem bastante coisa sobre sistema visual, mas tem outras coisas bastante interessantes também, em audição, em tato. Então, quem quiser dar uma fuçada lá, e eu te dou os endereços para quem quiser. Eu posso até mandar por e-mail, né? Porque se eu te der agora, também você não vai lembrar. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar. Quem tiver dúvida, de novo, eu respondo. Se não, muito obrigado e espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Dúvidas? Perguntas que eu não vou saber responder?